Tema de hoje, a sós com Deus. Querido, Deus se interessa por você. Como diz um cântico antigo, onde diz assim, que apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. É um Deus que ele é coletivo, é o Pai Nosso, mas também é o meu Pai. É um Deus que é grande, é imenso, está sobre todo o universo, Criador dos céus e da terra, mas habita no meu e no teu coração. Ele é muito pessoal. É um Deus que abençoa a todos, mas que fala com você individualmente. É um Deus que tem o poder e a capacidade de colocar todo um universo em funcionamento de maneira tão perfeita e matematicamente perfeita. E, no entanto, esse Deus não é tão ocupado que não possa ouvir a sua oração, a sua tristeza, as suas dúvidas. E é um Deus que te entende e que fala com você. Esse Deus, ele se interessa pelo seu crescimento. Porque ele é pai, e pai, não importa quantos filhos tem, conhece a cada um. E como pai perfeito como ele é, muito acima de nós, pais terrenos, é um Deus que consegue ser tão particular, como se só você existisse em todo o universo. Ele consegue tratar algo especial, específico com você. E ele se interessa, como um bom pai, pelo seu crescimento, em cuidar de você. Ele se interessa por cada detalhe da sua vida, por cada sonho que passa por dentro de você. Ele colocou dentro de nós o desejo de crescer. Ele nos fez para crescer. É natural o crescimento para nós, e ele nos fez para isso. E não só o crescimento nosso natural, mas existe também aquele crescimento em áreas da nossa vida. Você foi feito para crescer. Deus fez você com curiosidade para conhecer coisas novas, descobrir coisas novas. Você se fascina com ideias novas. Você brilha os olhos quando vê possibilidade de crescer e estar num patamar de vida em qualquer área que seja essa, profissional, pessoal, amorosa, relacional, financeira, sua vida com Deus, seu conhecimento, seu relacionamento consigo mesmo, qualquer área da sua vida em que você perceba que aquilo você pode crescer um pouco mais, os olhos brilham. Nós somos tão desejosos de crescer, que o nosso desejo, assim que a gente conquista algo, é curtir aquele algo, mas já quer saber qual é o próximo alvo que nós vamos tomar na nossa vida, não é? Hoje mesmo pela manhã, eu estava aqui, antes da reunião, e conversa com um e com outro, tudo mais, tal, fui chamado de canto por uma irmã muito simpática aqui na nossa comunidade, e ela veio me contar uma experiência que teve. Falei, Anésio, eu passei situações quase que de fome na minha vida. E eu queria compartilhar com você. Eu tenho ouvido essas palavras, me instruído com essas palavras, e eu queria te dizer uma coisa. Conquistei minha casa própria. Vibrei com ela. Passou pouco tempo, um irmão muito querido, um casal muito querido aqui na nossa comunidade, novos até aqui, me chamaram também, falaram, eu precisava contar algo para você, era um sonho nosso. Eu trabalho e sou motorista, e meu desejo era ter o meu próprio instrumento de trabalho. Acabei de comprar o meu caminhão. Eu vibrei com ele, mas para ambos eu disse algo. Eu disse o seguinte, que eu repito agora para você. Eu falei, quando a gente vê uma montanha e fica com aquele desejo, eu quero subir lá. E aí, quando você chega no topo daquela montanha, sabe o que você faz? Chega no topo daquela montanha, curte aquela vista maravilhosa que você tem, olha tudo aquilo e depois encontra uma montanha maior e fala, agora é aquela.
essa é a próxima para onde eu vou. Essa é a próxima. Esses desejos, essas ideias, eles vêm principalmente quando nós temos um tempo a sós com Deus. E você precisa descobrir o seu momento, a sua história, como é que você vai fazer para crescer na vida. Eu já estava me esquecendo que essa mensagem, eu vou interagir com vocês aí do telão. Essa mensagem foi uma das que eu tive dificuldade no começo para encontrar qual era a tela inicial que eu iria colocar. Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui o que aconteceu nos bastidores. A primeira que eu separei foi essa, já até eu havia usado essa imagem uma vez. Eu falei a sós com Deus, porque eu quero levar essas pessoas a verem longe, a imaginarem coisas grandes na qual elas podem crescer, mas que isso vem de um tempo a sós com Deus. Achei essa imagem ideal. Tempo frio, mais ou menos como nós temos passado nessa semana, alguém olhando para o horizonte, eu falei, é essa. Aí eu pensei, não, que tal um contraste? Põe a próxima. Eu falei, que tal um lugar que é lindo e que é inspirador para todo mundo? Mar muito grande, um sol se pondo. Eu acho que é isso que significa sós com Deus. Aí eu lembrei que aqui em São Paulo a gente não tem isso. E fica meio utópico. Eu falei, qual é o mais real que eu posso conseguir? E alguém vai falar, Nésio, o que tem a ver isso com estar sós com Deus? É que eu não poderia ser mais real com você do que contar a minha experiência. Isso aqui foi eu mesmo que fotografei. Isso aqui é lá no quintal da minha casa. Essa florzinha tem uma florzinha dentro dela. É lá que eu oro, é lá que eu falo com Deus, é lá que eu tenho as minhas experiências com Deus. É lá que eu me inspiro para as coisas. Não preciso ir tão longe, eu criei isso dentro do quintal da minha casa mesmo. Então, eu fico vendo as risquinhas lá daquelas plantas, mas fico falando com Deus. Cada pessoa tem a sua maneira, aí é que é a porta da minha casa. Cada pessoa tem a sua maneira de se relacionar com Deus. Você precisa descobrir a sua para ficar a sós com Deus. Você não precisa ir no topo de uma montanha, não precisa ir lá na beira do mar. Você pode criar esse ambiente no seu escritório, na sua casa, dentro do seu carro, qualquer lugar. Você pode separar aquele tempo para ficar sós com Deus e deixar Deus trabalhar na tua vida isso. Nesse tempo que a gente fica sós com Deus, o que a gente faz? A gente pensa, a gente ora, a gente sonha. Mas é esse tempo também que Deus vai tirar para colocar algumas coisas no seu coração. Por exemplo, como explicar aquele sonho, aquele desejo ardente que você tem de crescer na vida? Qual que é teu sonho? Qual é uma coisa que você amaria acontecer na sua vida? Quais são as coisas que te apaixonam na vida? Qual é um grande alvo, alguma coisa que te realizaria se você realizasse? A minha questão é, quem colocou isso na sua vida? Na verdade, esses sonhos, esses desejos que nós temos, são sementes do propósito de Deus quando Ele nos criou. Quando Deus te criou, você não foi um acaso. Você não é fruto de um acaso. Você não é um acidente. Ainda que teu pai ou tua mãe tenha te dito que você foi um acidente. Não é um acidente. Não é. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que falam, puxa, eu fui um acidente, tanto que eu não tenho nem pai nem mãe, fui doado, fui adotado por uma outra pessoa. Você não é um acidente. Você foi planejado por Deus. Aliás, Deus já tinha um plano quando criou você, então você não é fruto do acaso. Você já é alguém que nasceu com um propósito. Que propósito é esse? Olha para dentro de você, está lá. Tem sonhos, tem paixões, tem desejos. Tem algumas coisas que te motivam, olha para lá. O sonho de Deus para você é você ser você mesmo. Você precisa descascar essa cebola, entende? Você tem que encontrar o âmago de quem você é. Você tem que tirar essas cascas todas que muitas pessoas colocaram sobre você. Muitas vezes as pessoas tentam impor sobre nós a visão deles. Seja você, seja autêntico. Deus chamou você para ser assim. Essas sementes de Deus, elas são sementes poderosas. Estão dentro de você, na forma de um sonho, de uma paixão, de desejos divinos que ardem dentro de você. Tem vontade de crescer? Isso vem de Deus na sua vida. Isso vem de Deus. O Espírito Santo, o papel dele é revelar isso para você.
E aonde você tem essa comunhão com o Espírito Santo? Na oração. O Espírito de Deus, o papel dele é ir revelando isso para você à medida em que você pode compreender. Yang Cho, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, ele diz assim: sonhos e visões são a linguagem do Espírito Santo. Por isso que diz que nos últimos dias ele derramaria do Espírito sobre toda a carne e sonharão, terão visões. Por isso diz o texto dessa maneira. Tem gente que nunca conquistou nada na vida e a grande razão é porque ele ou ela nunca sonharam. Quem deixa de sonhar na vida morre, mesmo que esteja vivo ainda. Vive morto. Quem nunca sonha não conquista nada. Não faz alvos, não faz planos, deixa a vida levar ou leva a vida de gado. Ou seja, para onde vai o gado, ele vai junto. Deus diz nas Escrituras que faria até os velhos sonharem. Por que os velhos sonharem? Porque rejuvenesce o sonho. Um velho que sonha é mais ativo e mais jovem e mais propício a realizar coisas do que um jovem sem visão, sem caminhos para a sua vida. Quando nós não sonhamos, nós ficamos desmotivados. Quando a gente não sonha, a vida da gente fica chata. E o pior de tudo é que a gente acaba descontando em todo mundo ao nosso redor. E a gente acha defeito nos outros e desconta nos outros. É aquela síndrome, a causa da síndrome do mau humor. Então, quero deixar para você aqui algumas dicas, para você deixar mais claro a visão de Deus para a sua vida. Eu acho que eu já revelei o âmago de tudo no tema da mensagem. Fique a sós com Deus. Por isso, minha primeira dica para você é: tenha um tempo com Deus para receber dele uma visão para a sua vida. Tenha um tempo com Deus para você poder entender os caminhos de Deus para a sua vida. A Bíblia mostra como: busque a paz e siga. Seja a paz o árbitro no seu coração. Nesse tempo com Deus, a gente fica mais atento para perceber os caminhos que Deus quer direcionar a nossa vida. Começo citando um texto de Gênesis 28, versículo 12, onde diz assim o texto: e Jacó teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse foi um sonho que Jacó teve. Agora é interessante que ele tinha então uma escada. E essa escada alcançava os céus. Uau, fantástico! Olha o outro lado. Ela estava apoiada na terra. Uma visão de Deus é algo maravilhoso, mas ela tem que ter começo, meio e fim. Não basta ficar só na minha imaginação. Eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter pé no chão. Essa minha escada tem que estar apoiada na terra. Minha questão é: onde começa o seu sonho? O que você precisa fazer? Qual é o primeiro passo? Porque senão vai ficar uma coisa só utópica, imaginária, distante demais. Então, você precisa fazer um plano. E para fazer esse plano, precisa ficar a sós com Deus. No nosso estudo sobre o tabernáculo, nós vimos aquela caminhada nossa na vida com Deus. E nessa nossa caminhada na vida com Deus, nós vamos passando por várias fases, várias etapas da nossa vida. Passamos pela porta do caminho, entramos ali naquele átrio exterior com o altar de sacrifícios, a bacia de bronze. Adentramos para dentro da tenda, a porta da verdade, onde depois temos aquelas experiências com o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso. Tudo isso está registrado nas mensagens anteriores a essa. Entramos então pela porta da vida. E aí chegamos diante do Santo dos Santos, onde tem a Arca da Aliança. O sumo sacerdote, quando atravessava aquela porta e chegava no Santo dos Santos, era um momento entre ele e Deus. Eu diria, face a face. Agora sou só eu e Deus. E é essa experiência de vida que a gente precisa ter. A experiência de estar a sós com Deus, onde você fica, entenda a minha expressão, nu diante de Deus.
Não tem mais nada. Ali não vale seus cargos, seu dinheiro, sua posição social, seu intelecto, não vale nada. É você e Deus ali, face a face. É essa experiência que ela é transformadora. É essa experiência que a gente vê em Deus, nessa comunhão com Deus, a gente se enxerga também. Quem você é, para que você existe. A razão pela qual muitas pessoas não têm a mínima ideia do que devem fazer na vida. A razão pela qual muitas pessoas não têm um sonho em sua vida, não têm um alvo, não têm um objetivo, estão perdidas, não sabem para onde estão indo, é porque elas pararam, ou na verdade, não pararam para considerar um dia qual é o seu futuro. Não param para isso, vivem uma vida agitada. Pararam de sonhar, mas pararam de sonhar por quê? Porque pararam com a vida. Você precisa, na verdade, um dia, separar um tempo para ficar sós com Deus. Será que você não está ocupado demais? Será que a tua vida não está assim, fazendo muita coisa desnecessária? De repente o seu trabalho e os problemas do seu trabalho estão o tempo todo aí na sua mente está tão cheia, tão agitada, que você não consegue ouvir Deus. Talvez você esteja ocupado com gente, ocupado com o problema dos outros. Isso é muito característico, por exemplo, de uma dona de casa. Ela vive a vida dos outros da sua casa e esquece de viver a sua. Você precisa separar um tempo onde você vai parar e se encontrar. É interessante que quando a gente está perdido, a gente tem uma mania, pelo menos eu vivi isso em mim, não sei se você é assim, mas me lembro uma vez de estar dirigindo num lugar, e distraído do jeito que eu sou, normalmente, né? Já é normal isso para mim, né? Se eu estou no carro, ou eu estou ouvindo mensagem, ou eu estou cantando, e aí eu viajo, né? Amo ficar tranquilo assim. E aí estava dirigindo, olhei a quilometragem, está longe ainda. Aí olhei a quilometragem, está mais longe. Olhei a quilometragem de novo, como pode estar mais longe? Eu já tinha passado o lugar faz tempo. Eu vi que eu tinha errado o caminho. O que fazer naquela hora? Interessante o que eu notei depois. Sabe o que eu fiz depois daquilo? Acelerei mais ainda. Aí eu comecei a correr. Eu estou indo mais longe e acelerando. Olha que loucura. Quando você está perdido, você quer correr mais ainda. Claro, para não chegar atrasado ou algo parecido. Mas isso acontece também em outras áreas da vida da gente. Quando a gente fica perdido, a gente acelera tudo. E tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Você não tem direção na vida, aí você quer fazer tudo. Você quer fazer 10 cursos ao mesmo tempo, você quer fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, e você não consegue fazer nada. Porque falta uma direção objetiva do que realmente você quer fazer. A Bíblia, então, nos dá um conselho quanto a isso. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quietinho. Para um pouco para me ouvir. Me escuta um pouco. Para receber, então, essa visão de Deus, você precisa desligar a TV da sua vida, entendeu? Tem muito barulho ao teu redor. Ficar a sós com Deus. Você precisa se sintonizar com Deus. Ficar quieto só para ouvi-lo. E aí eu te pergunto, qual é a sua prática para ouvir a Deus? Vamos falar da oração, por exemplo. Você ora. Mas como é que ora? Ora do jeito que você acha que tem que orar. Mas ora. A oração para muita gente é fazer perguntas para Deus. Eu já faço isso bastante. Tem determinadas coisas que eu não sei fazer, não sei o que fazer, faço minhas perguntas para Deus. Outras formas de oração é aquela conversa íntima com Deus e consigo mesmo. É isso, por exemplo, que às vezes eu faço no meu jardim. Eu estou olhando uma flor, estou achando uma coisa muito bonita, mas estou falando com Deus, estou falando comigo mesmo, às vezes não estou falando nada. Estou só admirando uma beleza. Porque essas coisas nos inspiram. E o que falta para a gente muitas vezes é inspiração. Se você quer inspiração, você tem que ver coisa bonita. Então eu procuro coisa bonita para ver, porque eu quero me inspirar. Então eu procuro essas coisas bonitas para ver. Minha irmã
postou algo de Rubem Alves que eu fiz questão de compartilhar. Há um texto dele que diz assim, sobre a leitura das Escrituras Sagradas. Ele diz assim: eu leio os textos sagrados como quem lê poesia, e não como quem lê jornal. Quem lê jornal procura a verdade dos fatos. Eu procuro a beleza. E é de beleza que a alma se alimenta. Então, é importante nós nos relacionarmos com a Bíblia Sagrada também, simplesmente para estar perto do divino, do belo. Eu não fico muito assim com a Bíblia Sagrada. Uma das coisas que eu não faço com a Bíblia Sagrada, principalmente com textos antigos da Bíblia Sagrada, que tem uma forma diferente, uma forma mitológica de escrever, diferente da minha compreensão do século XXI. Então, o que eu não fico fazendo com a Bíblia Sagrada é buscando, que nem o pessoal disse por aí, pelo em ovo, né? Anjo pode estar em todo lugar? Quantos anjos conseguem dançar na ponta de uma agulha? Como é que é isso? Cada pergunta. Adão e Eva, teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí se casou e mudou para não sei onde. Como é que ele casou com alguém se só tinha eles no mundo? Não sei. Não sei. Será que não quer dizer outra coisa esse texto do que você está entendendo? Noé foi e construiu a arca, a bicharada toda foi para lá em torno da arca, acabou com o mundo, aí sai da arca e volta a povoar o mundo. Me diz uma coisa, isso aconteceu onde? Lá na região Irã, Iraque, Mesopotâmia, aquela região lá, tá bom. Tá, e o bicho preguiça? Como é que ele chegou a tempo? Nadando ainda, porque ele vive só na América. Não dá, querido, não tem essa resposta. Não tem. Eu não faço esse tipo de pergunta. O texto quer dizer alguma coisa que não é isso. É outra coisa que o texto quer dizer. Então, eu não leio a Bíblia como quem procura ver. Não estou lendo jornal quando eu leio a Bíblia. Eu estou lendo poesia, eu procuro beleza, eu procuro inspiração. Eu leio um texto como esse, de Noé, e aí eu viro Noé. Meu Deus, como é que seria eu sendo esse cara? Um louco, por causa de uma palavra de Deus, fantástica. Aí eu viro a mulher do Noé. Não, aquela mulher sim é que era fantástica. Como é que ela acreditou nesse cara? E mais, a nora do Noé. Porque ela não tinha nada a ver com o cara, não era filha do cara, mas o marido, que é filho, disse que o pai estava certo e foi junto. Meu Deus. E mais ainda, um bicho que acreditou e entrou dentro daquele barco. Entendeu? A gente precisa ler a Bíblia e buscar nas Escrituras esses ensinamentos para a gente. Então, vai ler a Bíblia, querido. Ao ler as Escrituras, você vai ter ideias, inspiração. Ao ler a palavra de Deus, você vai receber fé, uma compreensão só sua. Outra forma de você ter comunhão com Deus e ter esse tempo a sós com Deus é através de canções. Quando Deus fala ao nosso coração, inspiração, devoção, através de canções. Quando canções nos levam a fazer um culto para Deus. Uma outra forma que eu uso para me inspirar é ouvindo mensagens. Eu gosto de ouvir mensagens. Gosto de ouvir homens e mulheres que estão repartindo seus pensamentos acerca de Deus. Gosto de ouvi-los. Gosto de pegar essas ideias e muitas vezes parar e ficar meditando só naquilo o resto do dia. A Bíblia conta acerca de Paulo apóstolo. E naquela experiência que ele teve com o Senhor, ele conta no livro de Gálatas que logo depois da sua conversão, ele passou vários anos numa região do deserto da Arábia, apenas ouvindo a Deus. Ali foi o seminário dele, a Universidade do Deserto da Arábia. Foi lá que Paulo foi formado, aos pés do Senhor. Lá ele ouviu as respostas para suas perguntas. É como se Paulo estivesse ali falando: Deus, qual é o teu objetivo com a minha vida? Por que eu? Por que essas coisas que eu tenho uma paixão grande por fazer? Por que o Senhor colocou isso em mim? Querido,
vai buscar o seu. Vai ter o seu tempo com Deus para se entender com Deus. Eu não sei o plano de Deus para a sua vida. É você quem tem que buscar diante de Deus. Deus quer falar isso com você. Deus quer falar isso com você. Qual é o futuro da tua carreira profissional? Rapaz e moça, qual é o futuro da tua vida emocional? Homem, mulher, qual é o futuro da tua história? Que legado você vai deixar para as gerações seguintes? Quando você tem um sonho, e quando você começa a compreender, talvez você não saiba tudo sobre ele, mas você entende que você está no caminho, você fica motivado, você fica bem-humorado, você fica feliz, porque você está no caminho de Deus para você. Você pode não saber tudo que vem para frente, mas você sabe que você está no caminho. Por anos da minha vida, eu sonhei com um ministério pastoral. Era um sonho para mim. Parecia algo distante, longo. Tinha algumas palavras no meu coração, na minha vida. Minha mãe, minha bisavó, coisas, experiências pessoais, momentos meus íntimos de oração. Hoje eu já estou no ministério pastoral já há 27 anos. Mas sabe quando o coração diz, isso ainda não é tudo? Tem mais. Tem alguma coisa lá adiante que ainda pode ficar motivado? É mais ou menos assim, cheguei no topo de uma montanha, legal, mas aí eu olhei e falei, tem uma maior, que eu não estava vendo quando eu estava lá embaixo, então é aquela que eu vou subir. Tem mais coisa para crescer. Querido, não deixe de sonhar. Se tem uma coisa, talvez, que se você conseguir conversar comigo, nos últimos momentos da minha vida, uns 90, 100 anos de idade, se eu já não fiz o seu funeral, eu falo de mim morrer, tá tudo bem. Quando eu falo de você, você sente, não é? Não é verdade? Você ouve outro cara falando, quando eu morrer, você fica assim, tá, agora quando eu falo de você, aí você sente, tá bom. Se você estiver batendo um papo comigo lá nos últimos momentos da minha vida, e se você ainda me perguntar, você ainda tem um sonho? Olha para aqueles últimos momentos, ainda vou ter. Sou um sonhador. Porque são esses sonhos que levam a gente a crescer, a experimentar algo novo e grande na nossa vida. Eu quero dar uma outra dica para você deixar mais claro a visão de Deus para a sua vida. Você precisa objetivar a tua vida. Você precisa simplificar a sua vida. Não dá para fazer tudo. Então mire. Pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. Então aqui vem o segundo. Economize o seu tempo. Desperdiçar tempo é desperdiçar sua vida. E a vida nossa é pequenininha. Ela é muito curta. O último texto que eu vou usar hoje, lá do Salmo 39, ele trata de um momento da vida do Davi, onde ele começa a refletir sobre o tempo curto que é a vida dele. E ele fala para Deus revelar o tamanho da sua vida, para que ele compreenda que a vida é curta. E ele fala, nossa vida é um sopro, é isso. Aliás, que mentalidade de Davi ali naquele momento, que revelação. Porque onde é que você vê que a vida do homem é um sopro? Lá em Gênesis. Quando Deus fez o homem do barro e assoprou, ele fala, o homem é isso, é um sopro. Que vem e vai. Que se esvai, seria isso. Não é? Então, minha vida é muito curta. Eu não tenho tempo a perder com muita coisa. Então, eu prefiro pouca coisa bem feita do que muita coisa mal feita. Hebreus 12, no versículo 1 e o versículo 2, você pode acompanhar na tela. Que aí você para de olhar eu tomando água. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Note como ele começa esse texto. Corramos. Corra. Qual é o contexto? Capítulo 11, o capítulo anterior, vai narrando cada um dos heróis que aparecem na Bíblia. Homens e mulheres que fizeram algo e marcaram sua história, está registrado nas Escrituras Sagradas, e você lê a vida deles hoje e se inspira. Então, mostrando essas vidas todas, aquele modelo de gente que cresceu e que conquistou na vida,
ele fala, agora é sua vez. Corra, indivíduo, não perca tempo, para de enrolar. Vai correr, porque tua vida já está passando, você já está perdendo tempo aqui. Vai correr. Você não tem muito tempo pela frente. E outra, corra já com os olhos na chegada. Corra olhando para os seus sonhos, porque quando você vê a chegada, você encontra força para chegar até lá. Para onde você está indo, querido? O que você está fazendo desse tempo curto seu chamado vida? Afinal de contas, o que você quer? Aonde você quer chegar? Se depender dos seus sonhos, quem você vai ser daqui a 5 anos? Ou daqui a 10 anos? Se depender dos seus sonhos, quem é você daqui a alguns anos? Quem é você na versão já 2.0, a versão melhorada da sua? Quem é você? Melhorado. Quem que passa pelo seu sonho? Qual é o caminho do seu sonho? Não é olhar para o céu. Tem uma escada que começa aqui na terra e vai até o céu. Lembra do sonho de Jacó? Tem uma escada. Qual que é esse caminho que você vai trilhar? Por exemplo, exemplificando para você. Seu sonho na vida profissional. Você tem um sonho na sua carreira profissional. Bom, você tem um sonho profissional, esse sonho passa por algumas coisas. Passa por uma escola, por um curso, talvez, que você tenha que fazer para melhorar. É aí que você encontra motivação para o seu curso. É aí que você encontra, por exemplo, força para estudar. Estudar para algumas pessoas é um negócio muito chato. Mas quando você olha o seu sonho, para eu chegar lá, eu tenho que terminar esse curso, você encontra força para fazer aquele curso que você precisa. O seu sonho de chegar lá passa pela empresa onde você está hoje. Porque é lá que você tem o seu ganha-pão, é lá que você está tendo os recursos para chegar onde você precisa chegar. Passa até mesmo pelos seus amigos do trabalho, bons contatos que amanhã poderão ser grandes parceiros seus, ou a sua network, a sua rede, na qual vai servir de trampolim para você crescer. Se o seu sonho, por exemplo, não tem a ver com trabalho, tem a ver com vida pessoal. Comprar algo, adquirir algo, uma casa, um carro, uma viagem. Então, esse sonho passa pela sua família, passa pela sua economia. Somente quem tem um sonho muito grande de conquistar algo financeiro é que consegue economizar, encontrar força para economizar. Porque guardar dinheiro por guardar dinheiro não vale a pena. Porque dinheiro é para ser usado, gente. Dinheiro no caixão não tem gaveta, você não vai levar para o céu. Entendeu? O que você ganha vai gastar aqui. Então, se você tem que planejar alguma coisa para o futuro, aí sim vale a pena, você encontra força e motivação para você economizar. Passa pelo seu orçamento, passa pela diligência sua em guardar. Se o seu sonho é um sonho ministerial, de serviço, de alguma coisa, de uma obra que você quer realizar, de uma causa que você quer assumir, então, passa pela sua agenda, pelo seu tempo de dedicação àquilo e seu tempo de dedicação diante de Deus para sonhar com aquilo. Passa pelos seus relacionamentos, porque você tem que começar a objetivar a sua vida. Você tem que estar cercado de gente que te acrescenta coisa. Você é solteiro, passa até pela sua decisão de com quem você vai casar. Tem determinadas pessoas que não servem para você. Não serve. É linda, é lindo, é maravilhosa, é maravilhoso, mas não serve. Porque não vão aguentar, não fazem parte da mesma paixão que você tem, não vão entender os seus caminhos e as suas decisões. Passa até mesmo pela sua maneira de servir pessoas, porque ministério diante de Deus não é fama, é serviço. Então vai servir, vai fazer, é isso que você tem que fazer. 1 Coríntios 10, 23 fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu vou colocar esse texto na versão, já tem a revista atualizada de Almeida, tem a revista anesiada agora, vamos lá. Algumas coisas não são, coloca para mim, por favor. Algumas coisas não são necessariamente erradas. Elas simplesmente não são necessárias, é isso. Então, algumas coisas, é errado fazer isso? Não, não é, mas não é necessário, então eu dispenso. Não vou fazer, por quê? Porque eu não tenho tempo para fazer tudo. Você não tem tempo para fazer tudo na vida, eu também não tenho. Tem coisa que eu acho fantástico, maravilhoso. Tem coisa que eu acho lindo, mas não vai dar, não vai dar. Ou por que você não faz um curso disso? Porque
Não dá. Não tenho tempo para fazer tudo que eu quero. Então, eu tenho que me objetivar agora. Eu tenho poucos docinhos no meu saquinho, tenho que economizar o tempo, sabe? Que estou comendo, está acabando lá. Agora eu tenho que economizar. E assim também, eu não tenho mais tempo para ler tudo o que eu queria ler. Tem um lugar que me encanta, é livraria. Aquele lugar me encanta. Eu gosto de passear em livraria, gosto de cheiro de livro, eu acho fantástico aquilo. Olha aquilo, eu quero ler tudo. Quero aprender tudo. Vejo algumas coisas, fantástico, demais, lindo, maravilhoso. Mas não dá. Tem alguém que conhece que pode resumir para mim, fica bem melhor. Uma das coisas que eu amava na minha vida, amava, de paixão mesmo quando eu era criança, duas coisas, arqueologia e astronomia, amava. Consegui estudar? Não, não consegui. Jóia, meu filho foi estudar, é ótimo, saio com ele e falo, conta para mim o que você aprendeu. Você se vira, faz prova, fica doente, vara à noite estudando para ralar, tirar a prova, depois você conta o que tem de bom e me fala. Aprende um pouquinho de bom e me passa. Não tenho tempo para ir lá e fazer um curso de 5 anos. Não tenho. Então, você objetiva a sua vida. Algumas coisas você começa a cortar da sua vida. Então, quando você tem um plano na sua vida, você passa a ser mais seletivo. Você começa a selecionar até pessoas. Não é com todo mundo que você anda. Não é tudo que você faz. Não é todo lugar que você vai. Não é qualquer compromisso que vai encontrar espaço na sua agenda. Outra frase, pessoas bem-sucedidas na vida são pessoas que aprenderam a descartar aquilo que não é essencial. Aprendi isso e anotei, gravei isso para mim. Sua vida vale muito. Em que você vai investir a sua vida? O melhor uso da vida da gente é investir em alguma coisa que dura além da vida. Alguma coisa que passa de nós. Duas coisas vão durar para sempre, de acordo com a Bíblia. Uma delas é seu relacionamento com Deus. Então, tudo que eu invisto em meu relacionamento com Deus sempre passa da minha vida. Outra delas são pessoas. Tudo que envolve pessoas, comunhão, relacionamento, isso eu estou investindo para além da minha vida. Então, eu queria dar algumas sugestões para você. Separa um tempo para ficar diante de Deus. Clarear sua visão, seu sonho. Escreva tudo. Grave, guarde. Releia isso de tempo em tempo. Ao longo da minha vida, Deus falou muito comigo através dos meus pastores, por exemplo. Muitas vezes o pastor estava pregando uma coisa, eu entendia outra e já registrava. Não importa, porque foi além da mensagem daquele pastor. Toda pregação, elas são sementes. O que vai nascer daquela semente depende de como você vai adubá-la e crescer na sua vida. O que me faz muito bem hoje é, de tempo em tempo, revisar aquelas minhas anotações antigas. E revisar o que Deus vinha falando comigo naquele tempo já. Essas coisas nos ajudam a nos orientar do caminho que vamos seguir. E eu sempre gosto de rever tudo isso. O que é que você faria da sua vida diante de Deus, se você soubesse que você não iria falhar? Se fosse uma coisa só, qual seria esta coisa a qual você dedicaria o seu tempo, a sua vida? Qual seria esta missão a qual você dedicaria o seu tempo, a sua vida? É muito fácil a gente distinguir uma pessoa que tem uma visão clara da sua vida e uma que não tem. Pessoas que têm um sonho claro em suas vidas estão menos frustradas e mais motivadas. Elas se concentram no que fazem e atraem a outros. Essas são as pessoas que têm visão na vida. Vai ter a sua visão, vai ser claro. Você vai encontrar essas pessoas que vão fazer parte da sua visão também. Nós estamos dando algumas dicas para deixar mais clara essa visão de Deus para a nossa vida. A primeira coisa que nós falamos é para você ter um tempo com Deus, para receber dele uma visão clara para a sua vida. Economizar o seu tempo é a segunda dica. Não desperdiçar o seu tempo, porque desperdiçar o seu tempo é desperdiçar a sua vida. Você tem pouco tempo e tem que se centrar no que você vai fazer. Terceiro e último, mantenha o seu coração aquecido, falando com Deus. Quando nós falamos com Deus, não é somente para a gente buscar algo de Deus. Sabia que quando você ora, uma das coisas que mais se transformam durante a sua oração é você? Porque Deus é imutável, Deus não vai mudar diante da sua oração, quem vai mudar é você. Você precisa orar até mesmo para se sintonizar melhor, não só com Deus, mas até consigo mesmo. Precisamos aprender a orar, aprender a
sonhar em oração, desejar coisas na oração. Quando eu oro, e esse tipo de oração que eu estou te falando sobre nossos sonhos, legal também a gente orar e tentar ver o sonho pronto. A gente orar e tentar ver onde é que vamos chegar com tudo isso. Deixa a imaginação voar naquele momento. Faz bem. Olha o que diz Marcos 11, 24, e agora eu quero aqui encher você de fé com textos bíblicos. Marcos 11, 24 diz assim: portanto eu lhes digo, quem disse isso foi Jesus, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Jesus fala, quando você estiver orando, ore com tanta convicção e sai dali como alguém que já recebeu aquilo que orou. Você já vê a coisa pronta. É assim que se ora. Você não ora o problema, já ora a solução do problema. Teu problema passa por uma situação familiar, por exemplo. Eu estava conversando com uma senhora aqui na Carisma, e ela me dizia, ela falou, pastor, eu sei que você fala sobre a gente ter um sonho, mas, na verdade, um grande sonho da minha vida, eu já estou velha, já fiz muitas coisas. E um grande sonho na minha vida é ver minha família saudável e perto de mim. Esse é meu sonho. Eu amo tanto minha família que eu quero tê-los por perto. Mas eu estou com uma dificuldade muito grande. Minha filha se envolveu com drogas, minha filha está viciada, minha filha, e eu pensando assim, que era uma adolescente, já uma mulher, já adulta, e ela está perdida na vida. Minha filha não vem mais para casa, eu não tenho mais nem notícias dela. Eu tenho orado todos os dias. E eu vejo minha filha nas drogas, eu oro diante de Deus, eu fico aquilo na minha mente. Eu falei, irmã, não é assim que se ora. Como é que você quer ver sua filha? Eu quero ver minha filha bem. Muito bem, grave isso, bem. Saúde dela, perfeita. O que mais você quer ver nela? Não, eu quero ver ela bem, eu quero ver a gente conversando de novo. Minha filha deve estar assim, viciada em crack, deve estar morando na rua, eu quero vê-la dentro da minha casa. Tá bom. Então agora você vai fechar seus olhos, vai ver sua filha dentro de casa. Bem, é essa menina que você vai agora agradecer a Deus pela filha que você tem. É essa daí que você tem que orar. Quando ela teve uma visão bem clara, aí começamos a agradecer a Deus e orando juntos. Irmãos, eu acho que mais ou menos 4 ou 5 meses depois, terminado uma das reuniões aqui na nossa comunidade, naquele momento aqui na frente, eu vi os olhinhos dessa mulher brilhando, olhando para mim e já apontando assim, ó, ela está aqui. Tem um abraço tão gostoso. Vibrei com elas. Sonhos realizados. Quando você estiver orando, creia que você já recebeu. E assim sucederá. Isso é o quê? Pensamento positivo? Não, palavra de Jesus é maior do que isso, meu irmão. Quem disse isso foi Jesus. Queridos, você tem um sonho, você tem desejo na sua vida. Minha pergunta é, você já orou sobre isso? A sua vida de oração, ela revela algumas coisas de você. Primeiro, ela revela o tamanho do seu desejo. Afinal de contas, quanto você quer isso? Quanto que você quer? De fato, você deseja esse sonho ou é só uma ideia assim? Eu acho que eu poderia, né? Não. Então, você não tem algo claro ainda, ardente, claro na sua vida. Então, se você der uma olhada nas suas orações e ver o quanto você orou por isso, talvez dê para você entender os caminhos da sua vida, ou por que talvez você ainda não atingiu alguns alvos da sua vida. Entenda bem, não é que Deus precisa que você ore muito sobre o assunto até convencê-lo. Não é. É você que precisa orar muito sobre o assunto para convencer você. Para renovar a sua mente. A oração não muda Deus, a oração muda você. Uma outra coisa que a oração revela, ela revela a sua dependência de Deus. Quando você não ora, você está dizendo que você é autossuficiente. E você não coloca Deus naquilo que você está buscando. O tempo que você tem diário de oração demonstra o quanto você é dependente de Deus. O tempo que você ora, estou dizendo só o tempo em termos de cronos, de 1 hora, 2 horas, não estou falando disso. Estou querendo saber se você ora. Não importa se é 3 segundos ou se é 3 horas. Minha questão é se você ora.
O tempo que você ora, não em termos de tamanho, mas de profundidade, isso mostra o quanto você é ou não dependente de Deus. E Deus, por sua vez, Ele quer que você ore para que você descubra algumas coisas importantes, que vão mudar a sua vida. E aqui eu relaciono para você uma delas, que simplesmente talvez seja uma das coisas mais lindas e maravilhosas que eu aprendi de Deus na minha vida. Deus quer que você o conheça como um pai bondoso. Deus é assim. Deus é bom e quer que você saiba disso. Deus é um pai tão bom que Ele quer que você perceba isso nele. Ele quer se relacionar com vocês. Então, eu quero aqui te mostrar alguns textos bíblicos, vou ler vários deles, que falam sobre oração. Como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você vai ouvir agora palavras ditas por Jesus. Você vai se sentar agora, no meio de uma pedrinha aqui, tem poeira aqui do lado. Jesus está aqui em pé dando um estudo para a gente. E Jesus disse isso e você vai ouvir agora da boca dele. Está aqui registrado em João, por exemplo, 16, 24. Jesus olha para nós aqui e diz assim: até agora, vocês não pediram nada no meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essa expressão de Jesus, pedir em meu nome, Ele está querendo tirar da gente aquela questão de mérito ou demérito. Muitos de vocês talvez se sintam assim: Anésio, mas sei lá, eu não oro porque eu acho que eu não mereço. Fiz tanta coisa errada. Essa semana mesmo pequei pra caramba. Como é que eu vou orar? Você acha que Deus vai ouvir minha oração? A gente acha que Deus só ouve a oração daquelas pessoas assim que oram, que, sabe, jejuam, oram, cantam aleluia o tempo todo, assim, sabe? A gente acha que são só essas pessoas consagradas que Deus ouve. Jesus acabou com isso dizendo o seguinte: gente, olha, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu sei que nenhum de vocês vale nada. Nenhum de vocês tem crédito algum diante de Deus, você só tem dívida lá. Então, ao invés de pedir para Ele pôr na tua conta, já que você está devedor, você vai ficar sem graça, que você já está devendo, ainda vai pedir fiado, pede no meu nome, põe na minha conta, eu tenho crédito lá diante dEle. Então, até agora, vocês não pediram nada do meu nome, minha conta está lá, pode pedir na minha conta. Mateus 7, do versículo 7 ao 11. Outro ensino de Jesus. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, serem humanos, falhos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Pode pedir coisa boa. Pode pedir coisa boa. O que é que você gostaria? Eu estou falando aqui com você, de repente algumas coisas passam pela sua mente. O que é que você gostaria de pedir para Deus, mas tem vergonha de pedir? Ou não sente coragem de pedir? Não peça baseado no mérito próprio, querido. Você não está com essa bola toda. Não tente pedir baseado que você foi um bom menininho. Deus, eu fui um menino bonzinho. Esse ano Deus não é Papai Noel que só vai dar presente se você se comportar bem. Não é isso. Peça por causa de Jesus. Peça nesse crédito de Jesus. Peça em nome de Jesus. Mais alguns textos, siga comigo. João 14, versículo 13 e 14. Vocês vão notar a repetição que acontece nas Escrituras Sagradas, ditas pela boca de Jesus. Olha aqui. Eu farei o que vocês pediram em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho.
o que vocês pedirem no meu nome, eu farei. João 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, foi nem você que inventou esse sonho, foi eu que inventei esse sonho, pus dentro de você para você dar fruto com ele. Foi eu que escolhi você para ser quem é você. Você não decidiu viver, você não decidiu existir. A sua existência é uma decisão minha. Foi eu que decidi que você deveria estar vivo, existir, estar vivo hoje. Se eu não quisesse que você estivesse vivo, eu já tinha matado você. Não matei você porque eu quero você vivo, tenho algo para realizar através da tua vida, e está isso aí dentro de você em forma de um sonho. É isso que ele está dizendo. Eu escolhi vocês, e escolhi para vocês darem muito fruto. E fruto que permaneça, fruto que abençoe outras pessoas ainda e multiplique. A fim de que o Pai conceda o que pedirem em meu nome. Então vai pedir isso para Deus. João 16, 23. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Fantástico isso. Que palavra de Jesus para nós. É para a gente falar assim, falar, Deus é bom demais para ser verdade. Mas é verdade, é isso mesmo. Deus é bom demais. Deus quer que você o conheça como alguém muito bom. Por que Deus quer que você ore, então? Por que Ele já não faz tudo? Bom, primeiro que Ele não abençoa a preguiça, né? Não é isso que Ele quer. Ele não quer criar filho mimado. Mas segundo, porque a oração vai mudar você. Quando você ora, a oração não vai mudar Deus. A oração vai mudar você. Quer mudar logo? Ore mais. Você acha que precisa mudar algumas coisas na sua vida? Vai orar. É na oração que você vai ser mudado por Deus. Eu tenho mais um texto para ler, mas eu vou pedir para você já ficar em pé comigo, por favor. Nós já vamos terminar. Tem algo que acontece quando a gente ora. No Salmo 39, Davi vai contando alguma coisa que ele guardava dentro de si, e aquilo começava a consumi-lo. Eu vou quase que tirar o texto do contexto, mas vou dar o mesmo sentido que o texto dá. Enquanto aquele assunto ocupou a mente e o coração de Davi, ele fala, enquanto eu meditava, ele fala que aquilo começou a arder dentro dele, queimar dentro dele. O texto é Salmo 39, versículo 2. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Eu quero tirar o texto do contexto, porque o contexto é outro, mas a verdade do texto continua sendo a mesma. Quando a gente tem uma visão de vida, um desejo por algo, aquilo começa a arder no peito da gente. O fogo acende. E aqui eu estou falando positivo, isso dentro de nós. Quando você ora, Deus acende de novo a chama no seu coração. Tem hora que a gente quer desistir de tudo, mas a gente sabe que aquilo é a vontade de Deus para a vida da gente. Vai orar. A chama acende de novo. A chama acende. Seu coração vai voltar a arder para Deus e arder para a vida. Quando você ora. Quando você ora, você volta a se apaixonar. Isso em qualquer área da vida. Está tendo muita briga em casa? Ora por eles. Você vai ficar apaixonado por eles. Cada um deles. Não aguenta mais tua empresa? Começa a orar. Ora por eles, ora pelas pessoas. Vai mudar a tua atitude. A oração não muda Deus, a oração muda você. Vai mudar o teu coração, sua visão de vida.
Se tem um sonho na tua vida, está quase apagando. Era uma coisa lá antiga, de criança e adolescente. Volta a orar sobre o assunto. Volta a orar. Você vai ver como aquilo cresce dentro de você, como o coração queima. É interessante que a gente mesmo cresce. A gente sai da oração um gigante. Ou um Davi enfrentando um gigante. Mas você sai de peito aberto. Eu vou. Porque aquilo está claro dentro de você. A mensagem de hoje inteira foi para dizer isso. Volta a orar. Ora. Vai ter tempo com o teu Deus. Vai falar com Ele. Acha o seu lugar. Seu cantinho da casa. Seu cantinho, onde for, aí dentro do carro. Vai achar o teu lugar, mas vai orar, vai falar com Deus. Lugar onde, de preferência, onde você pode falar e ouvir você falando. Uma das coisas que mexem muito comigo é quando eu estou falando e eu mesmo estou ouvindo o que eu estou falando. A oração muda a mim, não vai mudar Deus. Então eu quero ouvir tudo aquilo. Quando meu coração fala com a minha mente, sabe assim? Quando eu estou falando algo do coração e a minha mente está querendo dizer o contrário. Gosto desses conflitos, mas eu saio dali melhor. Vai orar, vai buscar Deus. E já que nós falamos sobre oração, nós vamos fazer isso agora. Você vai orar agora. E vai pedir algo para Deus aí agora. Sem vergonha de chegar diante de Deus. Sem constrangimento de pedir o que você vai pedir. Aliás, Jesus falou, o Pai vai dar coisas boas. Não pede coisa de segunda categoria não, tá? Pede coisa boa. Seja claro. Seja claro. Para a gente não se distrair, vamos fechar os olhos? Antes de você orar, eu te pergunto algo para você responder antes de orar. O que é que você quer? Se você fosse pedir uma coisa para Deus hoje, agora, e você fosse obter sim na resposta da sua oração, desde que fosse uma só coisa, o que você vai pedir para Deus nesse momento? Esse é o seu momento agora diante de Deus. Pede para Ele, em nome de Jesus. Pede. Pai, eu me uno aos meus irmãos. Muito obrigado por nos ouvir. Como Jesus uma vez olhou para os céus e disse, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Que essa seja a convicção no coração de cada um dos meus irmãos. O Senhor nos ouve. Recebe nossas orações. Os anelos do nosso coração. Os desejos do nosso coração. Talvez nem conseguimos aqui expressar isso em palavras. Mas o Senhor conhece a palavra antes mesmo dela chegar na nossa boca. Conhece o nosso pensar. Conhece a formação do nosso pensamento e a inspiração dele. Então ouve esta oração do coração, Senhor. Aquela oração, além das palavras que foram ditas aqui. Ouve, ó Deus. Atende
o nosso clamor. Leva-nos a viver a vida que o Senhor nos deu da melhor maneira possível. De modo que, se isso for possível, terminemos a nossa vida aqui ainda sonhando. De tão grande que era o sonho da nossa vida. Que terminemos a nossa vida ainda almejando viver mais. De tão bom que é viver com o Senhor. Que a boa mão do Senhor guarde nossa vida, nossa casa, nossos dias. E muito obrigado por aquilo que o Senhor falou conosco aqui nessa manhã. Nós te damos graças, porque o Senhor sempre nos ouve, porque lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Para Ele. Eu desejo que você tenha uma boa semana de oração. Que você ore de coração apaixonado essa semana com Deus. E tenha novas experiências com Deus através da oração. Deus te abençoe. Domingo que vem tem mais. Vou estar ministrando domingo que vem e tem o nosso coral também aqui. Vem participar com a gente domingo que vem. Deus abençoe. Abençoa quem está do teu lado, seu irmão, sua irmã. Vá em paz. Deus abençoe você. Boa semana para você.